Temos aqui um projeto simples, com as caixas de nome, cargo, e-mail, salário e um botão para fazer um cálculo. O cálculo que é feito é a multiplicação do salário por 0,92, tirando o imposto de INSS de 0,08%. Ok. O que tem de errado com esse formulário? Vou executar esse formulário para nós analisarmos. O problema desse formulário é que aqui nessas caixas eu posso digitar apenas o salário, pedir para fazer o cálculo. E o cálculo é realizado. Eu não digitei nenhum dos dados, eu não digitei nome, não digitei cargo, não digitei e-mail. Digitei apenas o salário e o cálculo foi realizado. Poderíamos imaginar situações mais complexas, mais críticas. Esse calcular, ele poderia estar fazendo uma gravação na base de dados. E nesse caso ele teria gravado dados inválidos, um funcionário sem nome, sem cargo, sem informação alguma. Então, nós temos que validar os dados nesse formulário. Para realizarmos a validação de dados, nós temos um conjunto de web controls chamados de validators, que se localizam na toolbox, aba Web Forms. Temos aqui os validators. Vamos começar determinando que os campos são obrigatórios. Vamos usar o Required Field Validator para determinar quais campos são obrigatórios. Um para o nome, um para o cargo, outro para o e-mail e mais um para o salário. Em cada um deles eu vou preencher duas propriedades. A propriedade Control to Validate, apontando para a test box, e a propriedade Error Message, indicando a mensagem de erro que ocorreu. Vamos testar a nossa aplicação. Vou clicar no botão calcular sem ter preenchido nenhuma das caixas. Ele me mostra todas as mensagens de erro dos validators em vermelho. O interessante de observar é que ele não faz postback quando eu clico no calcular. Isso significa que esse processamento de validação está sendo feito no client, ou seja, na máquina do usuário. Em se tratando de web,
alguma coisa para ser processada no cliente precisa ser JavaScript. É exatamente isso. Vamos dar uma olhada no código-fonte. Os validators geraram códigos JavaScript inseridos dentro da página. Nós temos código JavaScript gerado pelos validators. Conforme eu for digitando os valores e pressionando Tab para pular de caixa, ele vai sumindo com as mensagens. E só quando tudo está correto é que ele permite que o postback ocorra. Ok. Muitos não gostam dessa exibição de mensagem, essa exibição feita ao lado da caixa de texto. Se houvessem muitas caixas de texto, poderia ficar complicado para o usuário visualizar o que está errado. Então, nós podemos colocar no topo do formulário um Validation Summary. Eu apenas coloquei ele aqui, não configurei nada em especial e vou rodar a aplicação. Clico no calcular. As mensagens aparecem ao lado das caixas e no Validation Summary. Isso ocorreu automaticamente. Agora, eu posso querer diferenciar a mensagem ao lado da caixa, colocar um texto específico ao lado da caixa e um texto diferenciado no Summary, no Validation Summary. Vamos ver como podemos fazer isso. Todos os validators, eles têm as propriedades error message e test. Quando o test encontra-se vazio, o que é exibido na posição do validator é o error message. Quando o test está preenchido, o que é exibido na posição do validator é o test. Já o error message, ele vai ser exibido no summary. Ele sempre é exibido no summary. Então, nós temos a opção de, usando test e error message, combinando essas duas propriedades, diferenciar as mensagens que aparecem no summary e ao lado da caixa. Posso, por exemplo, fazer com que ao lado das caixas apareçam asteriscos, apenas indicando que existe um erro naquela caixa, mas deixando para o summary a tarefa de indicar qual é o erro. Clicar no calcular e aí está, asterisco ao lado das caixas e as mensagens de erro sendo exibidas no summary, no Validation Summary. Caso eu realmente não quisesse que essas mensagens aparecessem, eu poderia estar utilizando a propriedade display. Se eu utilizar o display como none, isso indica que eu não quero que essas mensagens apareçam. O display static indica que eu quero que a mensagem apareça e no layout da página eu quero já ter o espaço reservado para a mensagem. Já o dynamic
indica que eu quero que essa mensagem não ocupe espaço, que ela apenas abra espaço quando aparecer. Então, se eu colocar os validators com display none, eu não terei os asteriscos ao lado das test box. Aí está. Eu tenho apenas as mensagens do validation summary e não tenho os asteriscos ao lado das test box. Em alguns casos, pode-se desejar chamar mais a atenção do usuário. Então, eu poderia, aqui no validation summary, usar o show message box true. E eu tenho uma message box com as mensagens. Caso eu não queira, certo, que essas mensagens apareçam também diretamente dentro da página, certo, eu poderia usar o show summary como false, certo? Show summary como false, as mensagens não vão aparecer na página. Além disso, eu tenho várias opções de formatação, display mode, forma de exibição, certo? Estilo de borda do validation summary, certo? Eu tenho várias opções de formatação desse validation summary para embelezar as mensagens de erro. Ok. Porém, até agora, a única coisa que a gente validou foi a obrigatoriedade dos campos. Os campos são obrigatórios. Certo? E se nós quisermos validar alguma coisa a mais? Por exemplo, podemos desejar que o salário, certo, esteja entre 250 e 10 mil reais. Para essa validação, nós podemos usar o Range Validator. O Range Validator nos permite validar uma região numérica, uma faixa numérica. Ctrl to Validate, TXT salário. E observem o seguinte, eu posso sim ter mais de um validator ligado ao mesmo objeto da tela. Nesse exemplo, eu tenho dois validators ligados à testbox sem problema algum. Eu preciso identificar que o que eu estou validando são números. Então eu preciso indicar o type na validação, no Range Validator. Vou identificar como currency. Minimum value 250, maximum value 10 mil. Display none. Vou pôr um asterisco no teste, mas ele não vai ser exibido. Interessante observar que se eu não usasse o Required Field Validator, o campo salário não seria obrigatório. Então ele passaria sem estar preenchido. O Range Validator apenas vai validar o campo salário a partir do momento que ele tenha sido preenchido. Para exigir o preenchimento, nós realmente precisamos do Required Field Validator. Vamos testar. Temos as mensagens de erro.
certo? Observem que a mensagem sobre o range do salário não apareceu. Por quê? Porque o salário não está preenchido, então o range validator não é acionado, mas o required field validator gerou o erro. Se eu preencher o salário, temos aí a mensagem sobre o range do salário. O salário está preenchido, mas está inválido de acordo com o seu range. Agora temos tudo válido. Nesse exemplo, nós usamos o Range Validator para validar uma faixa salarial. Mas digamos que não tivéssemos uma faixa. Digamos que nós apenas quiséssemos comparar o salário com o valor. Por exemplo, o salário tem que ser maior que 250, mas não existe um limite máximo. Então, ao invés de usar o Range Validator, eu posso usar o Compare Validator. Compare Validator. Esse Compare Validator ele tem três utilidades diferentes. Eu posso comparar um determinado controle, TXT salário, com um valor determinado. Value to compare, coloca o valor. Ou eu posso comparar dois controles existentes na tela, preenchendo o control to compare. Certo? Por exemplo, a data de emissão da identidade tem que ser maior do que a data de nascimento. Então, eu poderia comparar as duas usando um Compare Validator. O Value to Compare e o Control to Compare nunca vão estar preenchidos simultaneamente. Ou preenchemos um ou preenchemos outro. Nesse exemplo, eu vou preencher o Value to Compare. Eu quero que o salário seja maior do que 250. E temos que determinar qual é a comparação. Eu quero que ele seja igual, maior, menor, diferente. E eu tenho aqui a propriedade Operator para determinar isso. Então, na propriedade Operator, eu vou determinar que o salário seja maior ou igual a 250. Mas, eu citei que o Compare Validator possui três utilidades, mas eu só mostrei duas até agora. Comparar uma caixa com um valor e comparar duas caixas. A terceira utilidade está escondida dentro do operator. É o uso do operator Data Type Check. Eu poderia não estar fazendo uma comparação. Eu poderia apenas estar checando um determinado tipo de dados, sem necessariamente estar fazendo uma comparação. Ok. Colocar aqui a mensagem de erro. Também preciso determinar o type como sendo current, certo? Test asterisco e display none. Vamos testar. O Compare Validator vai recusar qualquer coisa abaixo de 250, mas qualquer coisa acima, não importando o valor, ele vai aceitar. Eis aí.
Bem, agora falta nós validarmos o e-mail. O e-mail, ele possui um formato específico. Ele tem que possuir arroba, ponto, com uma determinada colocação dentro do seu formato de string. Para validarmos formatos de string específicos, como o e-mail, nós podemos usar um recurso que é chamado de expressão regular. E para isso nós temos o Regular Expression Validator. Inserir ele aqui. No Regular Expression Validator eu posso determinar uma expressão de formatação da string. Não funciona como máscara, funciona apenas como validação, para validar se aquela string está correta. Ctrl to validate. TXT e-mail. E vamos preencher a validation expression. Temos aqui diversos exemplos de expressão regular. Telefone utilizado na França. Código postal da Alemanha. Código postal do Japão. E temos aqui o e-mail. Essa é a expressão regular para fazer a validação do e-mail. Se nós desejássemos, poderíamos criar a nossa própria expressão regular. Utilizando a opção Custom, criaríamos nossa própria expressão regular, sendo necessário conhecer essa sintaxe das expressões regulares. Vamos utilizar a expressão já pronta para validar um e-mail. Ok. Test, um asterisco. Display none. E vamos testar. Vou digitar qualquer coisa no e-mail. O e-mail precisa ser válido. Observem como ele vai ser muito cuidadoso na validação. A expressão regular é muito cuidadosa. Agora sim, aprovou o e-mail com arroba e ponto devidamente colocados. Então, com isso que nós vimos, você já pode validar dados nos seus webforms.